Já temos, claro, já. Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa quarta reunião da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local. Esta reunião inicia-se com o ponto 1, com a audição da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a requerimento do Chega, no âmbito do processo de desagregação de freguesias. Começo por agradecer ao Sr. Secretário-Geral, Dr. Ricardo Carrilho, a presença, assim como também do Sr. Secretário-Geral Adjunto, Dr. Joaquim Machado, a Sra. Diretora de Serviços da Secretaria-Geral, Paula Vasco, e a Sra. Diretora de Serviços também da Secretaria-Geral, Sofia Teixeira. Obrigado por serem tão céleres a responder à nossa solicitação e por estarem aqui hoje connosco. Lembrar só que nos termos regimentais temos uma grelha de tempos, portanto, esta audição foi requerida pelo Chega, que dispõe de inicialmente 5 minutos para apresentar, para fazer uma introdução. Depois a Secretaria-Geral dispõe de 5 minutos também para uma introdução. Depois temos uma nova ronda de 4 minutos para os grupos parlamentares do PSD, Chega, PS, Iniciativa Liberal e Livre, 3 minutos para o CDS, 2 minutos para o deputado único do JPP e a entidade depois disporá de 25 minutos para dar resposta às questões que lhe forem colocadas. Teremos ainda uma segunda ronda em que cada das senhoras ou dos senhores deputados podem inscrever com uma intervenção até 2 minutos para formular também novas questões e depois a entidade terá até um máximo de 20 minutos para responder, sendo que o tempo depois é de acordo com o número de inscrições, portanto terá 2 minutos por cada inscrição até ao máximo de 20 minutos. Portanto, só para dar aqui uma breve nota, o tempo estará disponível de cada intervenção nos ecrãs para irem acompanhando o tempo que dispõem. E por isso, e sem mais delongas, dava a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro. João Ribeiro dispõe de até 5 minutos. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento a senhoras e senhores deputados e um agradecimento especial à delegação do SEGMAI, o Dr. Ricardo Carrilho, o Dr. Joaquim Morgado, a Dra. Paula Vasco e a Dra. Sofia Teixeira, por estarem aqui a prestar-nos esclarecimentos neste requerimento do Chega, com caráter de urgência, que pedimos para ouvir, entre outras entidades, o SEGMAI, neste processo especial e transitório de desagradação de freguesias, que estamos já em pleno processo eleitoral e é importante perceber como é que este processo está a decorrer do vosso ponto de vista, na operacionalização deste processo, se tem tido dificuldades junto das freguesias, junto das comissões de desagregação e das comissões de implementação das novas freguesias que vão ser criadas, se estão a ter alguma dificuldade com esse processo ou não, se acham que este processo foi feito muito brevemente e se houve aqui algum atropelamento à lei ou não. Eu recordo que este processo chegou ao Sr. Presidente da República, foi votado, voltou à Assembleia da República e foi novamente, e desta forma é que ele passou. Achamos, do ponto de vista do Chega, que foi um processo extremamente atabalhoado e muito rapidamente. As freguesias que já não vão ter o tempo suficiente para se conseguirem adaptar, mas respeitamos a decisão, é a democracia a funcionar, a decisão que foi tomada. Por isso, desta forma, queríamos ouvir da parte do SEGMAI quais foram as dificuldades que estão a ter, se o processo está a correr bem no vosso ponto de vista e, acima de tudo, eu acho que isso é que é o mais importante, é o que é que nós, enquanto Assembleia da República, respeitando a autonomia do poder local, conseguimos ainda fazer a tempo de corrigir alguma situação que não esteja a correr tão bem, a tempo das eleições que vão ocorrer no dia 12 de outubro. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora então a palavra ao Sr. Secretário-Geral, Dr. Ricardo Carrilho. Dispõe de até 5 minutos. Sr. Presidente, Sr. Deputado João Ribeiro, Srs. Deputados, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite à nossa Secretaria-Geral para estarmos aqui presentes. Eu gostaria de começar por recordar que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, enquanto órgão da Administração Central do Estado, é um órgão que tem competências muito específicas do ponto de vista daquilo que releva da coordenação técnica do recenseamento eleitoral e depois, obviamente, da administração eleitoral.
E, portanto, tendo em vista a efetivação ou a entrada em aplicação da Lei número 25A de 2025, a Secretaria-Geral levou a cabo, desde o primeiro momento, todos os procedimentos que, do nosso ponto de vista, se relevavam como necessários para assegurar que a desagregação destas freguesias, que, como sabemos, abrange um total de 135 freguesias de 70 municípios, dos quais vão resultar 302 novas freguesias e abrange cerca de 980 mil eleitores, estas tarefas eram realizadas em conformidade com as nossas obrigações legais. Desse ponto de vista, assegurámos desde o primeiro momento, e logo em janeiro deste ano, um conjunto de reuniões com a Direção-Geral do Território, com o Instituto Nacional de Estatística, com o próprio Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos do Ministério da Justiça, e bem assim com a Direção-Geral das Autarquias Locais, tendo em vista a assegurar que os trâmites no que concerne à atribuição das novas cartas administrativas a nível nacional e depois de todos os procedimentos associados à notificação dos cidadãos eram cumpridos. A Carta Administrativa Oficial de Portugal provisória já foi assumida pela DGT e aguarda neste momento publicação em Diário da República. Do ponto de vista da nossa Secretaria-Geral, aquilo que nós podemos destacar é que, de facto, desde o primeiro momento, iniciámos o procedimento de alteração da base de dados do recenseamento eleitoral, tendo em vista a inscrição das 302 novas freguesias, procurando com isto garantir que no dia 12 de outubro todos os cidadãos poderão votar e poderão votar em conformidade com aquilo que são os seus direitos estabelecidos na Constituição e na lei. Para isso, asseguraremos no decurso do próximo mês de agosto a notificação aos cidadãos abrangidos, a estes cerca de 1 milhão de cidadãos abrangidos, tendo em vista a garantir que eles sabem onde é que é o recenseamento ao qual se têm que dirigir e também têm conhecimento de, mais tarde, quando da publicação dos editais do local onde vão poder votar. Essa notificação informal-usado qual é que é a freguesia em que eles passarão a desempenhar esse direito de voto e, no fundo, aquilo que nós podemos concluir, tendo em conta aquela que é a nossa obrigação e que foi cumprida, que está definida na lei eleitoral dos órgãos autárquicos, mais concretamente no seu artigo 12º, no que concerne à publicação para efeitos de definição do número de mandatos a atribuir, ela foi feita em tempo útil, ou seja, no prazo definido pela lei, 120 dias antes relativamente ao termo do mandato, e definiu que serão atribuídos 36.498 eleitos locais, portanto, mandatos locais, mais 1.177 mandatos do que em 2021. Ora, do nosso ponto de vista, e como referia o Sr. Deputado João Ribeiro, todas as diligências foram levadas a cabo, em articulação com as 70 câmaras municipais nas quais se inscrevem estas juntas de freguesia, procurando garantir que, no que concerne ao processo eleitoral, que é aquele que nos compete, o cidadão sabe onde é que pode dirigir-se para efeitos de voto, consegue exercer o seu direito de voto e consegue efetivamente assegurar o cumprimento das obrigações que nos assistem em termos de garantia do bom funcionamento do processo eleitoral. Portanto, nesta fase era o que nós teríamos a referir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Por isso passamos agora, então, à primeira ronda. Grupo Parlamentar do PSD, até 4 minutos. Sra. Deputada Olga Freire, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Secretaria-Geral do MAI, os senhores deputados. E o senhor, na sua primeira intervenção, já clarificou muitas daquelas que poderiam ser as nossas dúvidas, eventualmente. Tendo sido autarca de freguesia, de uma freguesia com agregação de 3 freguesias, quer-me parecer que a questão que muitas vezes se levanta do local de voto parece-me que está à partida resolvida, mas é uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque se a nível nacional acontecer como acontecia na freguesia Cidade da Maia, cada uma das freguesias tem uma letra atrás a identificar a freguesia a que pertence e, portanto, penso que a questão do local de voto, não havendo alteração por parte da Junta de Freguesia e depois da Câmara Municipal, presumo que não terá qualquer alteração. No entanto, gostaria de questionar se é como eu estou a dizer ou se haverá alguma alteração. Também houve quem levantasse questões relativamente a uma eventual alteração de morada dos eleitores. Presumo também, mas queria que, se fosse possível, por favor, nos pudessem confirmar, os eleitores não mudam de residência porque a freguesia passa a estar individualizada, ou seja, passa a estar desagregada. No entanto, questiono se vão ser feitas algumas alterações nas moradas dos eleitores.
Depois, no caso de haver alguma alteração nos locais de voto, gostaria também que, se fosse possível, que nos informassem se a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna prevê fazer alguma diligência no sentido de informar os cidadãos dessa alteração. Por fim, gostava de fazer mais duas questões, que são, primeiro, como é que estamos a fazer a questão das certidões de eleitor? De acordo com a Lei 25A, o Executivo da Freguesia, que existe hoje, que é agregada, mantém a totalidade dos seus poderes executivos e, portanto, quer-me parecer, pelo menos foi esse o espírito da lei, que desde que a certidão de eleitor seja emitida pelo Presidente de Junta atual, da freguesia que existe, não haverá necessidade de intervenção de mais nenhuma entidade. Questiono se há alguma alteração nessa matéria. Depois, também gostava de saber, num bocadinho do seguimento daquilo que disse o Sr. Deputado João Ribeiro, se tem conhecimento de alguma questão que mereça particular atenção ou alguma dificuldade. E também se alguma freguesia ou alguma das comissões, seja a de extinção, seja a de instalação, entrou em contacto direto com a Secretaria-Geral do MAI no sentido de tentar obter ajuda para a resolução de algum problema que tenha aparecido e, se sim, qual a questão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra para o seu grupo parlamentar de Chega. Tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a representação da Secretaria-Geral do MAI, na pessoa do Sr. Dr. Ricardo Carrilho. Doutora, ouvindo com muita atenção o processo e depois de uma reunião que tivemos há alguns meses na Secretaria-Geral do MAI, existem aqui algumas dúvidas que subsistem ao grupo parlamentar do Chega, motivo pelo qual fizemos este requerimento. Ora, falamos aqui das competências que a Secretaria-Geral do MAI tem, nomeadamente em todo o processo eleitoral, e é precisamente nesta questão, tendo em consideração, inclusive, algumas publicações que já foram feitas em Diário da República, que gostaríamos de levantar algumas questões muito concretas. Vou-me socorrer aqui da lei. E, de facto, a lei, no seu artigo 8º, a lei 25A, no seu artigo 8º, coloca os prazos que alguns querem considerar como mero indicativos, mas que nós temos como referência porque são os que estão na lei, nomeadamente nos prazos para a criação das comissões de extinção e nos prazos em que as comissões de extinção devem, passa a redundância, ser extintas, assim como as novas comissões instaladoras devem tomar posse. Estes prazos, todos eles já expiraram e nós temos conhecimento, e é do conhecimento público, através dos editais e das próprias atas referentes às comissões, quer de extinção, quer de instalação, que algumas não cumpriram os prazos legais e que ainda estamos numa fase de separação de imobilizado, e eu conheço pessoalmente diversas juntas de freguesia, onde a separação de imobilizado não está concretizada. Ora, dando como válido que poderá ser um nicho aquilo que estamos a falar, mas que não obstante o facto de a não desagregação ou não tomada de posse de alguma das futuras freguesias provenientes da desagregação podem, de acordo com o artigo 14º da própria lei, colocar em causa a consolidação da tomada de posse das novas freguesias, e tendo em conta o que nos informou, que é o processo eleitoral, já foram descritos inclusive o número de eleitores e os locais onde poderão votar, etc. Ou seja, para a Secretaria-Geral do MAI o processo decorre todo dentro da normalidade, e era o que todos pretendíamos, mas todos sabemos que a nível nacional estão a acontecer diversas entropias e não podemos descurar que meia dúzia de freguesias estão, ou que uma dúzia e meia, ou continuarmos a tirar para o ar alguns números sem sabermos exatamente o que se passa. Eu recordo, inclusive, que a publicação feita em Diário da República, quando vem já com o número de eleitores referentes a algumas desagregações de freguesia, coloca em Diário da República algumas uniões de freguesia como sendo já desagregadas com o número de eleitores para as futuras freguesias, mas outras não constam no próprio diploma do Diário da República, pelo menos daquele que tive acesso. Mas o mais preocupante aqui para nós é nesta questão do processo eleitoral, tendo em consideração que existem comissões de desagregação que não foram nem criadas nem extintas dentro do prazo previsto na lei, que existem comissões de instalação que não tomaram posse à data que deveriam tomar posse de acordo com a lei,
tendo em consideração que existem diversas comissões de instalação e desagregação ou distinção que não chegaram a entendimento por causa do imobilizado, e são diversas situações que conhecemos, como é que podemos dar como garantia para que o processo eleitoral possa estar consumado de forma a que no dia 12 de outubro não exista, ao final do dia, uma série de impugnações que ditará, inevitavelmente, a não tomada de posse de nenhuma das freguesias desagregadas de acordo com o 14º da lei. Esta é uma das preocupações essenciais que nós temos e gostávamos de ver esclarecida, e gostava de deixar como última questão também, nós quando tivemos a reunião na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, de todas as entidades presentes, nomeadamente o IRN, CTT, as situações referentes aos códigos postais, por parte da própria DGAL e o levantamento do Instituto Nacional de Estatística, que existiam algumas preocupações, uns que estariam mais otimistas do que outros, saber se hoje mantém o otimismo que mantínhamos há uns meses atrás, ou se considera que podemos ter aqui, de facto, algumas situações que esperemos que não existam, mas se considera que podem ser pontuais, que podem, perdoem-me a expressão, empancar a tomada de posse de alguns órgãos e, desse sentido, termos algumas freguesias que não ficarão no vazio, porque terá a comissão instaladora, mas teremos um problema sério na consequência daquilo que são os resultados do ato eleitoral. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral, Dr. Ricardo Carrilho, Secretário-Geral Adjunto, Joaquim Morgado, e as diretoras de serviços que aqui estão da Secretaria-Geral. Sr. Secretário-Geral, quero agradecer-lhe muito o ponto de situação que fez do processo logo no início, que, de acordo com aquilo que eu vi, parece que todos os procedimentos legais que cabem à Secretaria-Geral foram tomados tempestivamente. Isto é, tempestivamente quer dizer em tempo, para a regularidade do processo. E aquilo que eu gostava que o Sr. Secretário-Geral confirmasse logo no início das minhas perguntas era quais são as competências da Secretaria-Geral neste processo. Porque como alguns são legisladores, outros são aplicadores. E na casa da Secretaria-Geral é tratar de todos os procedimentos, grosso modo, mas já agora especifico melhor, porque parece que alguns deputados não sabem ou estão um bocadinho esquecidos, das competências por lei, é a lei que nos regula, da Secretaria-Geral para a regularidade deste processo. Não são conceitos avaliativos, evolutivos, o parece que, ai, vai correr mal, ai, que desgraça, não conseguem fazer as coisas no terreno. Quais são as competências da Secretaria-Geral neste processo de forma sumária? E, posto isto, porque uma Secretaria-Geral tem que tratar do processo ao nível instrumental, obviamente, procedimental, para que as coisas corram bem, aquilo que eu ouvi do Secretário-Geral parece-me que todos os procedimentos foram tomados como disse. E é muito importante isso acontecer, porque nós ouvimos aqui na semana passada a ANAFRE dizer uma coisa, dizer que tudo está a correr de acordo com a normalidade, isto é, normalidade política dos territórios, com algumas questões pontuais, obviamente, não é para o território todo, que é o normal. Uma lei, a 25A, traz uma comissão de extinção, traz uma comissão instaladora, é tudo novo, é um voltar atrás no processo à data de 2013 e é normal. Mas para isso também a ANAF foi, e disse-nos aqui, ajudou as freguesias, a parte política, a parte executiva das freguesias, nas comissões instaladoras, nas comissões de extinção e agora nas comissões instaladoras. E disse-nos aqui que não conhecia nenhum problema de inventário, questões pontuais que estão determinados a tentar ajudar as freguesias para que no dia das eleições possa haver eleições. E o que é que interessa aqui para a Secretaria-Geral? É que no dia de eleições tenhamos uma circunscrição territorial feita. O Sr. Diretor-Geral falou-nos na articulação que fez com a DGT, e absolutamente essencial. Tenhamos os cadernos eleitorais definidos com o número de eleitores para saber quais são os números de mandatos. É a interpretação que eu faço do mapa que foi o mapa que foi publicado no passado dia 17 de junho com o número de eleitores para todas as freguesias, neste caso as agregadas e as outras, aquelas que constarão do caderno, e obviamente todo um conjunto de procedimentos para que cheguem os votos, sejam aceitas as listas,
todo aquele processo para com o eleitor. E o Sr. Secretário-Geral até nos disse uma coisa que é importante. Vão ser notificadas as pessoas, cerca de 1 milhão de eleitores das freguesias a desagregar, neste caso já desagregadas, porque a desagregação foi feita por lei e tudo o resto é instrumental para cumprir o exercício da lei, a 25, e que neste momento vão ser notificados para saber onde vão votar, como vão votar, qual é o sítio, para perceberem isso. Por isso, Sr. Secretário-Geral, eu só tinha 3 perguntas de precisão para ressituarmos a nossa conversa nesta audição, para isto não resvalar num critério que está tudo mal, porque não está tudo mal porque o Chega quer que esteja tudo mal. Está tudo a andar de acordo com a lei e com a contribuição muito valorosa da Secretaria-Geral. Por isso a primeira pergunta é, como é que enquadra em termos legais a publicação do mapa 2A? É obrigatório? Far-se-ia sempre para que as pessoas saibam. Segunda questão, foi aqui dito pela ANAFRA que o processo, como disse, estava a decorrer com alguma normalidade. Termino já, Sr. Presidente. Alguma evidência por parte da Secretaria-Geral do MAI que isto não seja assim? Alguma evidência por parte do MAI que o processo esteja num carril descontrolado? E a terceira questão, está o processo das próximas eleições autárquicas preparado em termos de cadernos, todos os requisitos, para termos uma eleição democrática, justa e de acordo com a vontade das populações? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Eu penso que não temos mais nenhuma representação parlamentar na reunião e, por isso, vou passar a palavra novamente ao Sr. Secretário-Geral, Dr. Ricardo Carrilho, que dispõe de até 12 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se calhar, começava efetivamente por aproveitar a intervenção do Sr. Deputado Jorge Botelho, no sentido de recordar, de facto, o âmbito das competências e das atribuições da Secretaria-Geral do MAI. E ele é bastante claro, ou seja, sumariando, compete à Secretaria-Geral do MAI o recenseamento eleitoral e compete à Secretaria-Geral, no fundo, o processo eleitoral. Ou seja, tudo o que diz respeito à garantia de que o cidadão pode votar, desde boletins de voto, à informação a constar desses boletins de voto, à definição, no fundo, em articulação com as câmaras municipais, porque são elas o nosso principal interlocutor nesta matéria, dos locais de voto e, no fundo, da garantia de que este processo decorre com a normalidade que lhe é devida. E, portanto, no fundo, respondendo a algumas questões em concreto, e como dizia, se calhar, começando pelo fim, no que concerne à publicação da informação que nos competia em termos do mapa, ela, no fundo, é a publicação que a Secretaria-Geral tem que obrigatoriamente assegurar. E porquê? Porque, de facto, de acordo com a lei eleitoral dos órgãos autárquicos locais ou das autarquias locais, nomeadamente o seu artigo 12º, e eu passo a citar, para as eleições gerais, o número de mandatos de cada órgão autárquico será definido de acordo com os resultados do recenseamento eleitoral, obtidos através da base de dados do recenseamento eleitoral e publicados pelo Ministério da Administração Interna no Diário da República com uma antecedência de 120 dias relativamente ao termo do mandato. Ora, foi justamente isso que nós fizemos. Portanto, no dia 17 de junho, como o Sr. Deputado referia muito bem, foi publicado o mapa 2A 2025, que tem o número de inscritos no recenseamento eleitoral por freguesia e por concelho, considerando já as novas freguesias, as quais já estavam reconhecidas pela Direção-Geral do Território e pelo próprio INE, como disse, cuja aguarda a publicação em Diário da República, e, no fundo, tendo como objetivo que o ACNE, como aliás fez, publicasse os mapas com o número dos mandatos a eleger por cada órgão autárquico e, como eu referi, são cerca de, enfim, 36.498 mandatos em geral e depois especificamente 1.177 novos mandatos. Portanto, no fundo, à pergunta se temos conhecimento de algumas situações concretas que possam eventualmente ser consideradas complicadas, e também respondendo à senhora deputada Olga Freire, a verdade é que nós temos feito uma articulação muito estreita com estas 70 câmaras municipais, temos feito uma articulação muito estreita com a ANAFRA, aliás, reunirei com a ANAFRA no decurso da próxima semana também relativamente a esta matéria, e o objetivo é, de facto, evitar que haja situações de solavanco, de sobressalto, digamos assim, para a normalidade do processo eleitoral. Temos conhecimento de 3 ou 4, e não é mais do que isso, situações concretas que, no fundo, têm que ver com a clarificação dos limites geográficos a estas juntas de freguesia, que não foi necessariamente respeitada na 25A e nas retificações que lhe foram subsequentes, mas são questões minimalistas, como disse, são 3 a 4, não mais do que isso, freguesias em que há aqui uma delimitação geográfica que está em articulação. Em todo o caso, se essa delimitação não for clarificada, para nós não há problema nenhum, ou seja, é aquela que resulta da lei e ponto final, parágrafo.
No que concerne à questão que também era colocada pela senhora deputada Olga Freire, quanto à eventual alteração das moradas dos senhores, dos eleitores, dos cidadãos eleitores, não vai haver alterações às moradas dos eleitores, é óbvio, a lei não tem esse mandato ou nem atribui esse mandato aos órgãos que têm competência técnica, como é o caso da Secretaria-Geral. No fundo, as moradas são as que estão fornecidas pelo cidadão e estão só, não mais do que isso. A administração eleitoral irá abranger unicamente a freguesia e o posto de recenseamento, porque é esse que nos diz respeito, sendo certo que a haver alteração em relação à freguesia e ao posto de recenseamento, como disse, na primeira semana de agosto nós procederemos à notificação destes cerca de 980 mil eleitores. No que concerne ao local de voto, aquilo que a Administração Eleitoral ou a Secretaria-Geral tem procurado sensibilizar as câmaras municipais é para que haja, de facto, aqui uma estabilidade do ponto de vista do local onde o cidadão é chamado a votar. E, portanto, desse ponto de vista, salvo alguma situação pontual que esteja relacionada com uma necessidade, por exemplo, de requalificação do edificado municipal, uma escola que entra em obras ou uma situação similar, não é expectável que haja alterações relativamente às eleições de 18 de maio, ou seja, às eleições para a Assembleia da República. E, portanto, o cidadão, à partida, além dos editais que vai ter acesso, saberá onde é que pode votar, porque é o local onde habitualmente votou até aqui. Portanto, procurando garantir, de facto, alguma estabilidade e alguma, no fundo, segurança ao próprio cidadão eleitor. Ainda no que concerne às questões que foram suscitadas pelos dois deputados anteriormente referidos, eu julgo que não me esqueço de mencionar nada, a não ser a questão específica das certidões de eleitores, que na prática, à partida, manter-se-ão de facto válidas, sendo certo que a articulação que temos feito com a Comissão Nacional de Eleições é que a própria CNE irá deliberar no sentido de garantir que haja um reconhecimento de que essas certidões não sofreram qualquer tipo de alteração. Portanto, no fundo, salvaguardando uma vez mais a estabilidade e a segurança de todo este processo. No que concerne à questão das comissões instaladoras e das comissões de extinção, e obviamente, em concreto, no que diz respeito às questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Marques, aquilo que nós podemos dizer, e volto a dizer, no que diz respeito à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e às competências que relevam da própria Secretaria-Geral, é que temos mantido contactos muito próximos com estas freguesias e com os próprios municípios. Aliás, a última reunião teve lugar no dia 8 de julho, englobando este universo alargado de freguesias e de municípios, e o que eu teria a reter é que não houve nenhuma situação que nos tivesse sido reportada como particularmente crítica, como particularmente, enfim, preocupante do ponto de vista do decurso do processo eleitoral. A verdade é que nós já recebemos a informação relativamente à instalação de um número significativo de comissões instaladoras. As que ainda não nos deram essa informação, nós estamos em articulação estreita e temos respondido a todas as questões que nos são colocadas, quer do ponto de vista das comissões instaladoras, das câmaras municipais, dos grupos de cidadãos, se assim for o caso, ou até de cidadãos individuais, porque essa é a nossa obrigação enquanto Secretaria-Geral e sempre o fizemos até aqui. Eu recordaria que este é o 13º processo de autarquias locais ou de eleições para os órgãos das autarquias locais que nós organizamos ou que levamos a cabo. Mas eu destacaria o seguinte, aquilo que diz a lei número 25A/2025 é muito claro, ou seja, é que as comissões instaladoras são presididas pelo Presidente da União de Freguesias em causa, são integradas pelos partidos políticos ou, enfim, ou grupos de cidadãos que tinham já assento nestas uniões de freguesia e, portanto, do nosso ponto de vista, o nosso interlocutor para todas estas matérias é, de facto, o Presidente da União de Freguesias, que tem aqui competências muito residuais, ou seja, nomeadamente na identificação dos locais de recenseamento e de voto, e já me referi a estes anteriormente, e, portanto, não nos parece que haja, do ponto de vista da Secretaria-Geral e no que concerne à nossa área de atribuições, nenhum elemento que nos leve a considerar que as eleições estão em risco, digamos assim, ou seja, que há aqui um prejuízo para a democracia. O que nós podemos dizer, outro sim, é que, do nosso ponto de vista, todas as questões que nos estejam e que tenham sido e que venham a ser colocadas por parte destas freguesias em processo de desagregação, por parte das comissões instaladoras, têm sido respondidas no que é o rol das nossas competências e atribuições, sendo certo que não nos podemos reportar aqui àquilo que são as atribuições de outros organismos da Administração Central ou de outros organismos que possam ter também competências em razão da matéria. Eu desculpar-me se me tiver esquecido de alguma questão em concreto e estou obviamente ao dispor para responder à mesma, mas julgo que, enfim, que são estes os elementos que eu teria a ditar para já. Muito obrigado. Muito obrigado. Passemos agora então à segunda ronda e dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Dispõe de até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário-Geral, eu vou-lhe ser muito sincero e de uma forma muito honesta, eu considero completamente surreal a resposta que acaba de dar. E vou-lhe dizer porquê. Ora, aquilo que diz a lei é claro, é que a Comissão Instaladora é constituída até 31 de maio.
Como todos sabemos, e acabou de ser afirmado pelo Sr. Secretário-Geral, existem comissões instaladoras que não tomaram posse. Diz o Sr. Secretário-Geral, numa leitura muito abrangente daquilo que é da lei, porque não está escrito na lei, que passa a representação, sabendo que o Presidente da Comissão Instaladora é o Presidente da União de Freguesias, isso não há dúvida nenhuma, mas partimos do princípio, imaginemos o seguinte, e para as pessoas que estão a acompanhar entenderem. Ora, não foi criada a Comissão Instaladora e, portanto, o Presidente de Junta continua a assumir o papel do responsável sem convocar, porque não instalou a nova Comissão e toma decisões através de uma Comissão Instaladora que não está tomada em nome próprio, não tendo a representação democrática. Desculpe, mas isto não faz sentido. E dizem os senhores, ao contrário do que o Sr. Deputado Jorge Botelho diz, nós não queremos que o processo corra mal. Nós não queremos este atamancar de situações que nós sabemos que existem dezenas de, não são uma nem duas, são dezenas de comissões instaladoras e quando a responsabilidade, que nós sabemos muito bem as competências do SEGMAI e sabemos precisamente as suas competências naquilo que é o processo eleitoral, e quando me diz não estou minimamente preocupado, olha, eu estou. Eu estou, porque basta existir um pedido de impugnação para que uma união de freguesias, 3 freguesias, não tome posse, porque a lei é clara no seu artigo 14º, quando diz claramente que é até à tomada de posse da última freguesia que se consagra a desagregação. Ora, se tivermos um problema destes, em que, entretanto, temos alguém, não vou dizer que está a usurpar funções, porque o Presidente de Junta da União de Freguesias tem competências para tal, mas não fez a criação da Comissão Instaladora tal como previsto na lei, até à data prevista na lei. E nós dizemos, portanto, que, bom, isto é meramente indicativo. Olha, a mim o que me dá a ideia, para concluir, não leva a mal, é que a Secretaria-Geral do MAI, na realidade, está, desculpe novamente a expressão, de cavalinho no meio desta história toda, porque diz, eu tenho as minhas responsabilidades e, portanto, se vocês aqui na Assembleia da República fizeram mal a legislação e se eles nas autarquias não se orientam, é um problema que é vosso. Eu trato do que tenho para tratar, porque a partir daqui eu não tenho absolutamente mais nada a ver com isto. Isto é a conclusão que levamos desta audição. Sai daqui ainda mais preocupado, porque ficamos a perceber que existem de facto problemas sérios, mesmo para terminar, Sr. Presidente, e peço desculpa que já estimou o tempo, sabemos que existem problemas em diversas uniões de freguesia e afinal ficamos a perceber, bom, mas isso não é um problema meu, não há problema aqui de ninguém, pois olha, a partir do dia 12 de outubro, quem vier que feche a porta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar uma questão muito objetiva. Vamos esquecer que estamos neste processo de desagregação. Se numa qualquer eleição autárquica, uma eleição fosse impugnada, o que é que acontecia? Daquilo que eu sei, o Executivo que está em funções até o novo Executivo tomar posse fica na plenitude das suas funções. Eu não tenho conhecimento que a Lei 25, e estivemos todos na elaboração da lei, não tenho conhecimento de que isto tenha alterado e, portanto, gostava de perguntar se a Secretaria-Geral do MAI tem alguma alteração àquilo que é o normal funcionamento democrático da possibilidade de haver a impugnação de eleições autárquicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava novamente a palavra ao Chega. Qual... A seguir este? A seguir. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário-Geral, o Sr. Adjunto e as Sras. Diretoras da Secretaria-Geral da Administração Interna e dizer o seguinte, fica comprovado as nossas preocupações e o motivo dos nossos requerimentos à DGAL, à ANAFRE e agora à SEGMAI. Dizer que, não sei se tem conhecimento, Sr. Diretor-Geral, mas efetivamente a DGAL veio apelar a uma norma transitória para que tudo corresse bem. Portanto, é facto, e foi um apelo deixado pela DGAL, que penso que não sei se tem conhecimento, mas que é interessante e importante que também tenham conhecimento, visto estarem reunidos, que se reúnem e então, para que corra tudo bem, não sei se tinha conhecimento ou não. Dizer o seguinte, nós recebemos, ainda na semana passada, no Correio de Cidadão,
queixas de uma união de freguesias, e estou a dar um exemplo objetivo, para não falarmos que sabemos, recebemos todos no Correio Cidadão, Santa Maria da Feira, Lobão, Gião e não me estou a lembrar de restantes, porque efetivamente havia uma reclamação de uma Assembleia de Freguesia que tinha decorrido com a admissão da composição e que reclamavam do Presidente. Este é um dos exemplos que o Sr. Deputado Bruno Nunes declarava e que mencionava. É um dos exemplos flagrantes que efetivamente não podemos e só depositar o depósito de confiança, que faz e bem, tem que ir por aí, tem que acautelar o processo. Mas como é que podemos garantir que o único Presidente que vai a eleições, que vai ter capacidade de neutralidade e de unidade, independência, quando é uma comissão? E se essa comissão, que já temos exemplos registados, não está constituída, não temos um processo bem instruído. Esta é uma recomendação que deixo, não é uma crítica à Secretaria. Os senhores não têm culpa de uma lei feita em cima do joelho, que nós sempre criticámos e por isso votámos contra. Outra situação, os senhores consideram ou não pertinente, neste momento, quando queremos, e termino já, Sr. Presidente, quando queremos saber onde é que podemos votar o cidadão comum, e estamos a falar de cerca de 1 milhão de eleitores, não consideram pertinente esta recomendação que também deixo como medida cautelar, em vez de ser o cidadão, e perante um processo feito em cima de um dia para o outro, em vez de ser o cidadão a pedir a informação via SMS ou na internet, poderia ou não fazer sentido ser a própria Secretaria ou alguns serviços a enviar a estes cerca de 1 milhão de cidadãos a própria informação e não ter que ser esta procurá-la. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho, Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as explicações do Sr. Secretário-Geral. Às questões que coloquei, parece-me que é claro que o processo está nos eixos em termos administrativos para que o povo vote nos sítios que saberão, devidamente notificados, tudo com a normalidade democrática. Fazendo-se uma coisa, e o legislador fez uma coisa que foi a vontade das populações, de acordo com uma lei que era a 39 e que foi votado expressivamente nesta Assembleia da República e agora tem que ser cumprido. Eu pedi a palavra unicamente para dizer, todas as questões que foram aqui colocadas de dúvidas estão previstas na lei. A lei previu questões de salvaguarda para o caso de as instaladoras, isto é, depois das comissões instaladoras, não conseguirem logo ter os processos. Fica o atual Presidente da União de Freguesias até que extinção. Mas, quando há vacácia de um cargo, toda a gente se demite numa eleição perfeitamente consensualizada, está tudo a correr bem, de repente a Assembleia de Freguesia chateiam-se uns com os outros, o Executivo demitem-se todos em bloco. Como é que se faz no intercalar? Eleições intercalares, e até a Secretaria-Geral tem que tratar deste processo. Eu não estou a ver qual é o problema. Agora, o problema é complexo? É, sim, senhor. O legislador tomou as opções legislativas? Tomou, sim, senhor. Nós votámos a favor, nós, Partido Socialista, votámos a favor, porque queríamos cumprir a vontade das freguesias. O Chega não quis. E por isso agora está aqui com um anátema sobre o processo de pessoas e dirigentes da administração pública que estão a tratar dos assuntos em consequência de uma lei aprovada pela Assembleia da República. Agora, todas as questões que foram aqui colocadas têm enquadramento e respaldo em soluções legislativas, diplomas da República. Obviamente que alguns têm que ser por analogia, obviamente alguns têm que ter uma interpretação, porque a realidade extravasa aquilo que muitas vezes está previsto na lei, admito isso. Eu não conheço nenhum caso que tenham ficado casos vagos, cargos vagos, por uma questão de não conseguirem tomar posse. Foi uma questão de dias. Daquilo que me permite ressalvar: mapa, recenseamento eleitoral, cadastro, eleitores, sítio onde vão votar, registro com apreço que o processo está a decorrer com toda a normalidade para no dia 12 de outubro termos umas eleições livres e democráticas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Pede a palavra para... Sr. Presidente, apenas para fazer uma interpelação à mesa, e a mesma interpelação à mesa, tendo em consideração que foi dito que eu lancei anátemas em cima de órgãos da administração pública e que depois foi referido que obviamente não existiam, não estava tudo previsto na lei e que teriam que ir a situações análogas ou para cumprir aquilo que são as vezes legais. Eu pedia que fosse distribuído para relembrar o artigo 14º da lei, para entender que as comissões instaladoras não são algo que o Chega inventou e que têm prazos legais que tinham que ser cumpridos e que a partir daí então o processo continua. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faço então chegar à mesa os documentos a distribuir. Tem a palavra o Sr. Deputado José Lago Gonçalves, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente.
caros deputados, cumprimentar os membros da delegação da Secretaria-Geral e agradecer a oportunidade para estarem cá hoje, também as respostas esclarecedoras que nos remeteram. Na sequência destas audições que tivemos, quer com a DGAL, quer com a ANAFRE e agora com a Secretaria-Geral do MAI, queremos que podemos todos tirar as conclusões de estarmos relativamente calmos em relação a este processo e que está a decorrer com a celeridade e com a tranquilidade necessária. Mas ainda assim gostaria de questionar e gostaria que esclarecesse se entende, a Secretaria-Geral do MAI, se entende existir aqui a necessidade de algum processo legislativo com vista a suprir alguma lacuna ou a fazer face a alguma situação ou constrangimento que lhe tenha vindo a ser transmitida. E isto porque também, no que respeita à norma transitória que na audição da DGAL ouvimos, dizia respeito à operacionalização da instalação e não ao ato eleitoral. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Santos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Cumprimento, Sr. Secretário-Geral. A minha pergunta é bem simples, secretário. Eu gostaria de saber um ponto de situação e perceber se as freguesias estão ou não capazes de participar no próximo processo autárquico com essa nova configuração, acrescido do facto de que o MAI ter publicado o mapa com o número de eleitores inscritos no recenseamento eleitoral, apurados de acordo com a circunscrição de recenseamento, quando sabemos que nem todos os processos estão na mesma situação. Por isso, gostaria de mais esclarecimentos, em especial a preocupação pelo meu distrito Porto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Sónia Monteiro. Presente. Muito obrigado. Então, tivemos 6 intervenções, portanto, tem 12 minutos, dispõe de até 12 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Eu talvez começasse por recordar, tal como foi feito de resto pelo Sr. Deputado Jorge Botelho, que este processo de desagregação das freguesias tem na sua base uma lei, ou seja, a Lei 39 de 2021, que de uma forma muito clara atribuiu, não foi à Secretaria-Geral do MAI, nem foi aos órgãos, digamos assim, da Administração Central do Estado, mas foi às próprias freguesias, ou seja, às freguesias, quer do ponto de vista da Assembleia de Freguesia, quer do ponto de vista dos cidadãos eleitores inscritos no recenseamento, aquilo que era um processo simplificado e transitório para a reinstituição das freguesias pré-existentes em 2013. E é isso que nós estamos a fazer. Ou seja, é com base nisso mesmo que estamos a trabalhar e é com base nesta Lei 25A, mas por acréscimo e a montante, com base naquilo que é a Lei Eleitoral Autárquica e todo o enquadramento jurídico que preside àquilo que é a atividade de condução do processo eleitoral, o qual, recordo, é da competência da própria Assembleia da República, nem sequer é da competência do Governo, é da competência da Assembleia da República. E, portanto, perante a questão e a preocupação, obviamente, que nós compreendemos que haja preocupações relativamente a este processo, mas perante a preocupação que foi colocada pelo Sr. Deputado Bruno Marques quanto a eventuais impugnações, Nunes, peço imensas desculpas, Bruno Nunes, relativamente às eventuais impugnações, como dizia a Sra. Deputada Olga Freire, de facto o enquadramento legal está definido. As impugnações podem acontecer por um conjunto de razões, mas em particular por algum problema que decorra no próprio ato eleitoral ou por algum tipo de empate, digamos assim, empate em termos daquilo que é o resultado eleitoral. E é esse que, obviamente, nós podemos reportar-nos, porque é aquilo que nos diz respeito. E a lei é clara, ou seja, haverá necessidade de repetir as eleições e haverá necessidade de o Presidente da União de Freguesias, que por inerência também é Presidente da Comissão Instaladora, manter-se em funções, tal como foi referido há pouco. Portanto, nós não podemos daqui inferir que haja qualquer tipo de risco para o próprio processo eleitoral, na medida em que diria todos os trâmites têm que ser cumpridos para que, no limite, haja uma nova eleição ou haja, no fundo, a tomada de posse, quando assim for possível, daquilo que são os órgãos eleitorais autárquicos. No que concerne à questão que nos era colocada pelo Sr. Deputado, Jorge Botelho, e que de alguma maneira faz a ponte também com a intervenção que foi mantida pelo Sr. Deputado, Luís Paulo, relativamente à necessidade de alguns instrumentos legislativos adicionais, aclaradores, períodos transitórios, etc., o que nós sabemos é que houve uma decisão de marcação das eleições autárquicas para o dia 12 de outubro e é nessa senda e é nessa sede que nós estamos a trabalhar. Ou seja, para garantir que os órgãos eleitorais autárquicos poderão ser efetivamente alvo de sufrágio por parte dos cidadãos e garantir a eleição dos novos órgãos.
Para garantir a eleição dos novos órgãos, eu julgo que importaria ter em conta, em resposta também à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Jorge Lago Gonçalves, diria eu, Marcos Santos, que não temos, do ponto de vista daquilo que é a informação relativamente à inscrição dos cidadãos, qualquer correlação relativamente àquilo que é a Comissão Instaladora. Ou seja, a inscrição dos cidadãos é feita tendo por base a articulação que foi mantida com a Direção-Geral do Território, com o Instituto Nacional de Estatística, com aquilo que eu já referi que se chama a Carta Administrativa Oficial de Portugal. E é essa que define quais é que são os limites das freguesias e é em função dessa que nós temos que verificar onde é que as pessoas declararam o seu local de residência. Ora, se a pessoa declara o seu local de residência numa determinada área geográfica que passa da União de Freguesias A para a freguesia, da União de Freguesias A e B para a freguesia A ou B, a única coisa que nós podemos fazer é respeitar. Ainda assim, do ponto de vista do recenseamento, e eu julgo que esta é uma questão que também pode ser interessante para o Chega, do ponto de vista do recenseamento, quando nós, a Secretaria-Geral do MAI, nos comprometemos a fazer a notificação destes cerca de 980 mil cidadãos para que eles tenham conhecimento de qual é o seu novo local de recenseamento e qual é o seu local a que pertence em termos de freguesia, nós contemplamos um período que ao cidadão permite, no fundo, contestar ou pedir a revisão da sua inscrição em termos de recenseamento. Portanto, se o cidadão considerar que a sua casa tem duas portas, vamos supor, uma porta da frente e uma porta de trás, e que ele ficou inscrito na freguesia que estava na porta da frente e não na porta de trás, mas que habitualmente é a porta de trás que serve, de registro oficial, o cidadão pode comunicar com a Secretaria-Geral, tentando, no fundo, clarificar esta situação e nós analisaremos cada um dos casos para verificar em articulação com o Registro Civil ou com o Registro de Identificação Civil se, de facto, há ou não necessidade de reconsiderar esse local de recenseamento. No que concerne à questão que também foi colocada quanto à possibilidade de serem notificados todos os cidadãos quanto ao seu local de voto. Bom, a legislação é clara, ou seja, no fundo o que a legislação diz é que há um local onde é fixado um edital com o local de voto. Aquilo que nós temos feito, no fundo, e não nos reportamos apenas a estes 980 mil eleitores, é a todos os eleitores a nível nacional, é facilitar um conjunto de suportes informativos onde eles podem obter essa informação. Portanto, desde um suporte de SMS, a um suporte do portal do eleitor, a um e-mail que pode ser enviado ao longo de todos estes meses até ao dia da eleição e no próprio dia da eleição, nós estamos totalmente disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que possa existir por parte do cidadão. Agora, dito isto, se à partida ele já foi informado do seu local de recenseamento e, portanto, fica a saber que passa a estar naquela freguesia, no fundo, repito, não havendo a priori qualquer indicação que nos leve a considerar que o local de voto vai ser alterado, porque a partir ele manter-se-á inalterado relativamente à eleição de 18 de maio para a Assembleia da República, não nos parece existir uma razão, digamos assim, de fundo, que nos leve a considerar que é necessária uma segunda notificação aos cidadãos que já foram informados que eles passam a estar inscritos naquele local de recenseamento, naquela freguesia. Portanto, eu diria que não temos a ilusão de pensar que tudo é perfeito e que, no fundo, tudo está salvaguardado. Vivemos no século XXI e, portanto, nós estamos sujeitos a situações como a do apagão que se verificaram no dia 28 de abril e, obviamente, que há situações inopinadas até do ponto de vista daquilo que é a intrusão de interesses estrangeiros na atividade de muitos processos eleitorais de muitos Estados-membros da União Europeia. Portanto, nada me leva a que isso vá acontecer, mas também não posso dizer que isso não aconteça, mas de todo em todo posso dizer que a legislação está toda ela mal elaborada ou que não é passível de ser executada. Não nos compete a nós, Secretaria-Geral, pronunciarmos quanto ao teor da legislação, compete-nos a nós executar a legislação. E até agora, o que eu posso dizer em resposta às questões que foram colocadas é que, de facto, nós não temos tido informação ou não nos temos deparado para a matéria que releva da competência da Secretaria-Geral, que é a prossecução do ato eleitoral, não temos tido identificação por parte de nenhum município ou nenhuma freguesia, nem da própria ANAFRE, de qualquer dificuldade de fundo que impeça, digamos assim, a que o ato eleitoral seja realidade, o cidadão possa votar e, no fundo, é essa a nossa obrigação, ou seja, a obrigação da Secretaria-Geral é garantir que os nossos concidadãos podem exercer o direito constitucionalmente previsto de voto. E, quanto a isso, é aquilo que nós podemos, de alguma maneira, esclarecer. Eu espero ter respondido, mas, uma vez mais, se não for o caso, fico ao dispor. Aqui ou noutra sede, obviamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral, e com a sua intervenção terminamos a nossa audição. Agradeço muito a presença de todos. Espero que também tenha sido clarificadora o suficiente para todas as senhoras e senhores deputados. E eu ia pedir agora a todos, porque temos ainda uma parte 2, 5 minutos de intervalo, só para acompanhar o Sr. Secretário-Geral à porta e depois retomamos daqui a 5 minutos os nossos trabalhos. Muito obrigado.